Maledite e a Cigana. Olá, Ana e assombrados, tudo bem? Meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Eu tenho 30 anos e esse relato aconteceu com a minha mãe há uns 15 anos atrás. Todos os nomes estão trocados. A minha mãe mora com meu padrasto e com meu irmão em uma cidade no interior de São Paulo. Logo após se mudarem para lá, a minha mãe já conheceu a sua vizinha, a Maledite. Maledite morava com a mãe, Dona Joana, uma senhorinha bem idosa que fazia benzimentos e era bastante conhecida. Devido aos problemas respiratórios que o meu irmão tinha quando criança, a minha mãe sempre pedia a Dona Joana para benzê-lo. E assim foram criando aquele contato de vizinhas, sabe? Dona Joana, depois de um tempo, faleceu e a Maledite então ficou na casa com seu outro irmão e sua filha. Minha mãe, inclusive, ajudava a Maledite com alimentos com frequência, visto que a Maledite não trabalhava e tinha uma criança em casa, né? O tempo passou e a Maledite conheceu um senhor, velho e dono de um estabelecimento conhecido na cidade. Esse senhor era casado, mas se relacionava com a Maledite, que por sua vez passou a receber pelos encontros. Passou a receber dinheiro pelos encontros com o homem? Esta então tornou-se a sua renda. Entendi, ok. Maledite reformou sua casa, tinha roupas a perder de... e com essa renda, acho, né? Ela reformou a casa, tinha roupas a perder de vista, sempre com cabelo arrumado e bem vestida. Gastava rios de dinheiro, tudo bancado pelo velho. Coitado. Maledite então perguntou se a minha mãe queria trabalhar de diarista em sua casa. E minha mãe aceitou. Minha mãe sofreu bastante nesse trabalho, viu? Pois a Maledite abusava exageradamente dela. Mas minha mãe parecia não se incomodar com isso. O serviço era bem pesado e a quantia paga era muito pouco. Maledite sempre pedia a minha mãe para comprar nas lojas da cidade em seu nome. Maledite sempre pedia para minha mãe se ela podia comprar nas lojas da cidade no nome da minha mãe, visto que a Maledite não tinha o nome limpo para abrir crediários nas lojas e a minha mãe sempre foi uma excelente pagadora. Então minha mãe tinha um nome bom na praça. Não faça isso, não empreste o seu nome. Minha mãe aceitava e a Maledite comprava verdadeiras fortunas nas lojas no nome da minha mãe. De uns tempos, Maledite e minha mãe começaram a se estranhar. Briguinhas, alfinetadas da Maledite, atraso nos pagamentos dos boletos emitidos por ela no nome da minha mãe. Tudo isso foi criando um desconforto entre elas e, por fim, minha mãe parou de trabalhar na casa dela. Maledite tinha uma tia, versada em feitiçaria, que aqui vou chamar de Maria Catarina. Nós temos que mudar o nome da Maria Catarina também, gente, porque vai que tem alguém que chama Maria Catarina, é uma pessoa boa, e aí aqui é relacionado. Então vamos achar um outro nome, vamos fazer votação aí, como que a gente vai chamar? Tem a Maledite, tem a Piordite, Demodite, Demorina, Malerina, vamos ver aqui. Maria Catarina frequentava a casa da Maledite. Peraí, quem que é Maria Catarina? A tia da Maledite, que era versada em feitiçaria. Então, Maria Catarina frequentava a casa da Maledite, que sempre pagava por trabalhos que resultassem na separação do velho rico da esposa dele, para que ela pudesse, por fim, ficar com ele de vez. Não por amor, é claro, mas por interesse financeiro. Algum tempo depois, o velho morreu mesmo. A esposa dele descobriu o caso que ele tinha com a Maledite e foi lá na casa dela fazer aquela cena. Um brigueiro só. Com a morte do velho, Maledite não tinha mais como se sustentar. Passou então a se prostituir para continuar a manter a vida que já estava acostumada a ter. Os atritos com a minha mãe começaram.
Como eram vizinhas, tem uma gatinha aqui. Como eram vizinhas, Maledite sempre enchia minha mãe de insultos, aos gritos, para que a minha mãe pudesse ouvir. Minha mãe xingava de cá e a Maledite xingava de lá. Já tiveram brigas feias, envolvendo polícia e tudo. Um dia de manhã, o meu padrasto estava saindo para trabalhar. Ele estava tirando o carro e a minha mãe estava na garagem para fechar o portão. Maledite, ouvindo o barulho do carro, saiu na janela da sala de sua casa de toalha de banho e disse: "Bom dia, fulano." Da janela da casa dela, ela não tinha visão e não viu que a minha mãe estava lá fora também, agora na calçada. Conforme minha mãe ouviu o "Bom dia, fulano", minha mãe já botou a cabeça na frente da casa da Maledite e olhou para ela. E a Maledite simplesmente soltou a toalha, ficando nua. Quando viu a minha mãe, a Maledite fechou a cortina rapidamente. Então ela falou bom dia e arrancou a roupa pro marido, pro vizinho. Minha mãe ficou enfurecida. Algum tempo depois, coisas começaram a aparecer no quintal da casa da minha mãe. Montinhos de terra, objetos velhos, estranhos, bonecas velhas e quebradas. Até um sapo com a boca costurada apareceu no quintal. Eu não preciso nem falar que as coisas na casa da minha mãe iam de mal a pior. Dificuldade financeira, brigas conjugais, um inferno. Minha mãe passou a ver vultos em casa à luz do dia. Figuras negras, altas e de aparência masculina. Um dia, minha mãe sentiu um arrepio lavando a louça e quando olhou para o lado, lá estava aquela figura, parada ao lado dela. Um outro dia, de manhã, ao acordar, minha mãe levantou e foi até a cozinha e pela porta de vidro embaçado, aquele vidro que não dá para ver nitidamente do outro lado, ela viu sentado, do lado de fora da porta, um homem. Ele estava abaixado, com as mãos no joelho e olhando para dentro. Minha mãe já começou a orar pedindo ajuda de Deus e quando abriu os olhos, ele tinha sumido. Ela começou também a ter pesadelos. Em um desses pesadelos, a minha mãe viu um homem no quintal de casa. Já era um senhor e ele usava um chapéu. Vendo o homem, ela se aproximou dele e perguntou: "O que você quer aqui?" E ele respondeu: "Eu vim levar tudo que é seu." Minha mãe acordou assustada e começou a orar a Deus. Isso se arrastou por algum tempo, tá? Um dia de manhã, o meu padrasto ia saindo para trabalhar e, ao sair no portão, viu um trabalho feito, bem em frente de casa. Havia ali velas, terra, um pequeno boneco representando uma criança, pedaços de papel com algo escrito, algumas bebidas e um pequeno caixão de madeira, mais ou menos do tamanho de uma mão de um adulto. Ele estava fechado, mas todo sujo. Tinha algo dentro, pois havia muitas moscas em volta. Minha mãe foi para fora lá e viu tudo. Meu padrasto, enfurecido, pegou todos aqueles objetos e jogou pelo muro para dentro da casa da Maledite. Depois disso, a minha mãe não encontrou mais objetos no quintal. A vida conjugal da minha mãe ia de mal a péssima. Brigas sem fim, muita dificuldade financeira, um terror. Passado algum tempo, minha mãe estava em casa e ouviu palmas no portão. Minha mãe saiu e no portão estava uma mulher, uma cigana. Ela se apresentou e pediu alimentos. Minha mãe não tinha muita coisa, pois estavam em grande dificuldade, mas mesmo assim separou um pouquinho de cada coisa, arrumou tudo e levou para a cigana no portão. Ela entregou a mulher e disse que era tudo, um pouco de tudo do que ela tinha, né? Do pouco que ela tinha. A cigana agradeceu e disse: "Moça, tá difícil as coisas, né?" E a minha mãe respondeu: "Sim, estão sim." E aí a cigana disse: "Eu sei o que fizeram aqui no seu portão. Um trabalho. Mas não era um trabalho qualquer, para infelicidade ou qualquer coisa assim. Era um trabalho de morte." Minha mãe assentiu com a cabeça. A cigana continuou: "Eu sei quem fez. Vá lá dentro e me dê, de coração,
um canecão. Um fervedouro, era uma leiteira, como todos conhecem. Eu sei que você comprou ele há poucos dias. E se me der de coração, eu conto o nome da pessoa que realizou o trabalho e o nome de quem pagou por ele. Minha mãe, assustada, tinha realmente comprado uma leiteira, né, um canecão. Era novo, tinha comprado fazia poucos dias, pois o seu último tinha quebrado e ela utilizava para fazer café, ferver leite. Ela entrou rapidamente em casa, pegou o canecão e saiu. Chegando lá fora, abriu o portão e entregou o canecão para a cigana, que pegou o objeto, olhou nos olhos da minha mãe por alguns segundos e disse: sim, está me dando de coração. Quem realizou esse trabalho se chama Maria Catarina e a mandante foi a Maledite. Minha mãe já suspeitava, mas mesmo assim ficou bastante assustada. A cigana completou dizendo: era para a morte, não somente sua, mas do seu menino também. Não se preocupe, Deus está vendo tudo. Continue orando. Não pague com o mal, pois este vem sozinho ao endereço de quem o chama. Minha mãe mora até hoje no mesmo lugar, ao lado da Maledite. Elas nunca mais se falaram, mas nós sabemos das dificuldades que a Maledite passa, visto que ainda procura homens velhos para ajudá-la a sustentar a casa. Às vezes ela faz faxina, mas a vida é dura para ela. Nada nunca deu certo. Minha mãe não sente mais raiva dela como antes. Até uma vez ajudou ela quando ela bateu no portão de casa pedindo socorro, pois sua filha havia se acidentado de moto e ela não tinha como ir para o hospital. Minha mãe a botou dentro do carro e deixou ela na porta do hospital, mas não quer contato algum com ela. Se afastou totalmente. Ana, eu acredito no que a cigana disse. Não pague o mal com o mal, pois ele, o mal, sempre acha o endereço de quem o chama. Este foi o relato da minha mãe. Espero que vocês tenham gostado. Desculpe qualquer coisa e obrigada por ler. Beijos, fulana. Um beijo pra você, muito obrigada. Filha da mãe. Ui, que raiva. Eu não sou como sua mãe. Ai, meu Deus, é difícil, né? Não ter raiva depois de umas pessoas desse jeito. Bom, mas aí está o resultado. Nunca as coisas dão certo para pessoas com esse tipo de cabeça, de mentalidade, de maldade, né? Vai colher o que